Só o Senhor é Deus. Ele é Criador e abençoador. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai. Ele é protetor. E Ele é abençoador. Ele é provedor. Ele é protetor. Ele é abençoador. Nele nós podemos confiar. Podemos tomar assento. Nós estamos na primeira reunião de famílias. Nós hoje vamos falar sobre famílias protegidas. Amém? Quando se fala de família, nós podemos ver os planos de Deus logo no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher e o abençoa, Deus estabelece o princípio da família. Mas só tinha ainda o homem e a mulher. Mas Deus já estabeleceu o princípio da família. E o primeiro princípio da família é: deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne. Esse é o primeiro princípio da família. Fala de crescer, fala de amadurecer, fala de avançar. Quando você cresce, quando você amadurece, quando você avança, quando você sai da casa do pai, você está honrando a Deus e os seus pais. Porque honrar a Deus e honrar o pai e a mãe é avançar. Nada vai deixar um pai mais feliz, nada vai honrar mais um pai e uma mãe do que ver um filho avançando, crescendo, amadurecendo e deixando o pai e a mãe para se unirem e serem uma só carne. O que é ser uma só carne? Ser uma só carne significa multiplicar, significa ter filhos. O único lugar que nós vamos ver duas carnes se tornando uma é nos filhos. Porque quando se pega o DNA de um filho, você vai ver ali no DNA o pai e a mãe. Então, o primeiro princípio: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, se casarão e multiplicarão, encher a terra. E quando tem um filho, se tornou uma só carne. Agora, nós estamos num mundo caído. Não é mais um mundo perfeito como no jardim. Não é mais perfeito. O homem pecou e teve que sair do jardim. O homem escolheu viver sem Deus. Mas o princípio continua. Quando Jesus é questionado sobre o casamento, ele diz: o que Deus falou? Como era no princípio? Os religiosos queriam trazer a lei, mas Jesus diz: mas e o princípio? Como foi no começo? Deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Quando os religiosos queriam complicar, Jesus diz: ao invés de irmos na lei, vamos no princípio. Vamos na origem. Vamos aonde Deus falou. Deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Crescer, amadurecer, deixar pai e mãe, se unir à sua mulher em matrimônio e multiplicar, encher a terra. Este é o princípio da família. Muitas pessoas dizem: a família não é uma instituição sagrada, é uma instituição falida. A família é uma instituição falida no pecado. Porque para aqueles que decidem voltar à origem e cumprir o princípio, e honrar pai e mãe, e honrar a Deus, a família continua como na origem, uma instituição sagrada. Não é falida, é sagrada. Mas muitos preferem viver uma instituição falida.
viver na lei, viver de qualquer jeito. Agora, outros preferem viver no princípio. Como é que você decidiu viver? Na lei? Do jeito que você quer? Vai ser falida. E tem muitos exemplos. Agora, se você decidir viver no princípio, será santa, será abençoada. Nós escolhemos hoje. Adão e Eva escolheram, e eles escolheram comer do fruto da ciência do bem e do mal. Mas hoje somos nós que escolhemos. Que tipo de vida eu quero ter? Uma vida de pecado ou uma vida de santidade? Eu quero ter uma família falida ou uma família santa? O caminho da família falida é a lei, é viver do seu jeito. O caminho para uma vida santa, uma família santa, é viver o princípio. E deixará pai e mãe. E se unirá à sua mulher. E serão uma só carne. Agora, nós estamos num mundo caído. E é comum quando nós olhamos para a Bíblia, e nós vemos ali também uma cultura. E nós também vemos ali uma religiosidade. E nós podemos viver uma palavra que é espírito e que é vida, ou nós podemos viver uma cultura ou uma religiosidade. Eu escolhi e eu prefiro viver uma vida no espírito. E a palavra de Deus é espírito e é vida. Então, na palavra, na letra, nós encontramos a palavra de Deus que é espírito e que é vida, e que nos dá vida e vida em abundância. Ou nós podemos viver uma cultura, um judaísmo. Ou nós também podemos viver uma religiosidade, um fariseu. Mas quando nós olhamos para a cultura e para a religiosidade, eles dizem que aquele que não pode ter filho é vergonha. Que aquele que não pode ter filho deve ter algo errado, uma maldição. Como assim? Deus falou para multiplicar e encher a terra, e você não consegue dar um filho para o seu marido, então você deve estar em pecado. Você é uma maldita. Você não é valorizada na cultura e na religiosidade. Agora, para Deus é diferente. Uma mulher que não pode ter filhos não é vista aos olhos de Deus como é visto no judaísmo, na cultura e nem na religiosidade para os fariseus. Sabe como é que Deus olha para uma mulher que não pode ter filhos? Deus olha como filha, não como maldita. Você quer que eu te prove? Você está acostumado com uma cultura, você está acostumado com uma religiosidade. Muitos sofrem, se cobram, e muitos casamentos são destruídos por causa de uma cultura e por causa de uma religiosidade. Mas Deus olha para uma mulher que está em um mundo caído e que não consegue gerar filhos. Deus olha com amor e Deus olha para uma filha. Lembram dos pais de João Batista? Como é que eles chamam? Me ajuda a pregar, irmão, me ajuda. Zacarias e Isabel. Eu gosto muito do nome Isabel porque a tradução é Elizabeth. Então, eu gosto muito desse nome. Não sei porquê, mas eu gosto desse nome. Me traz boas lembranças. A mãe de um profeta. Então, os dois já eram de muita idade. Já eram de idade avançada. Não tinham filhos. Para a cultura, como assim? Um sacerdote? Uma mulher de sacerdote? Um sumo sacerdote? Sem filhos? Deve ter algo errado. Enquanto a cultura olha com maus olhos, enquanto a religiosidade coloca um peso, Deus olha para eles e diz que eles, na idade, sem filhos, são justos e que eles são bons. Você está entendendo? Para a cultura,
Eles são pecadores. Para a religiosidade, eles são malditos, tem algo errado. Mas aos olhos de Deus, eles são justos e são bons. E ainda na velhice, geraram um filho, um profeta. Tem filhos que, felizmente ou infelizmente, nós vamos gerar, mas não vamos criar. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. E tem filhos que o Senhor o recolheu ainda no ventre. Tem filhos que o Senhor recolheu ainda nos primeiros anos. Mas são de Deus. Deus os recolheu. Nós vivemos num mundo caído. E nesse mundo de pecado há maldições. E muitas vezes um casal justo, um casal bom, um casal abençoador, um casal de sacerdotes não tem filhos e é mal visto, mas aos olhos de Deus são filhos benditos, são filhos justos, são filhos bons. Deixa Deus tirar esse peso. Deixa Deus tirar esse fardo. A religiosidade diz que você tem que ter um filho homem. Porque o primogênito é homem. Tanta cultura, tanta religiosidade. Quantas famílias afundando por causa de uma cultura, por causa de uma religiosidade. Família, ninguém escolhe, é Deus que escolhe. Você acha que Deus te escolheu no lugar errado, te colocou no lugar errado, na família errada? Você acha que você escolheria melhor? A minha filha disse que ela queria ser filha de um milionário. Eu digo para ela, eu sou rico, filha. O meu pai é dono do ouro e da prata. Ela não acredita. Não. Um dia ela vai crescer. Um dia ela vai tomar posse da riqueza. Mas Deus escolheu o ventre para que você pudesse ser gerado. Deus escolheu a família. Deus escolheu o tempo, o lugar e a família. E eu vou te falar uma coisa. Deus sabe o que faz. Pode ser que você não entenda o que Deus fez. Mas Deus sabe o que faz. A minha família é isso, pastor. A minha família é aquilo, pastor. Deixa eu falar da minha um pouquinho. A minha família é isso, povo. A minha família é aquilo, povo. Você consegue encontrar na Bíblia uma família perfeita? Adão e Eva? Jacó? Davi? Traz um exemplo para mim bíblico de uma família perfeita. Estou esperando. Fala para mim o exemplo de uma família perfeita, a de Jesus. Olha para o nascimento de Jesus. Eu vou deixar o melhor para o final, para falar da família de Jesus. Deus é um Deus de princípios. E o primeiro princípio que estabeleceu foi o da família. Homens, cresçam e amadureçam. Deixe pai e mãe, se una à sua mulher. Não é para se juntar, é para se unir. Deixe pai e mãe. Isso é honrar. Isso é obedecer a palavra. Isso é fazer a história ir para frente. Isso é fazer a vida, a família dar continuidade. Não é parar a família e fazer a família morrer. A família tem que continuar, tem que sair de casa, tem que crescer, amadurecer. Tem que se unir à sua mulher, tem que ter filhos, tem que dar continuidade à vida. Isso é honrar a Deus, isso é honrar pai e mãe. Nada vai honrar mais um pai e uma mãe do que ver um filho crescido, maduro, bem-sucedido, unido e avançando.
Isso é honrar pai e mãe. Ah, mas e dar presente? Também é. Dia 21 de agosto, não sei por que veio esse número, uma revelação profética. Cuidar dos pais da velhice não é mais do que obrigação. Não é obrigação. Honrar pai e mãe é fazer com que a vida continue. Isso é honrar pai e mãe. Por isso temos que voltar ao princípio que diz: deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne. O mundo não é perfeito. Estamos num mundo caído. Nós caímos. O nosso pai caiu e nós caímos. Vivemos em um mundo de pecado e de maldições, em que surgiu espinhos e abrolhos, amargura e dor. Não deixe a cultura destruir a tua vida. Não deixe a religiosidade destruir a tua vida. Resumindo, não se destrua. Viva a palavra, o princípio. Ame a Deus que te amou. E Ele te vê como um filho e uma filha. E Ele te abençoa. Ficou bem claro o exemplo do casal? Ficou bem claro? Eu tomo muito cuidado quando Deus dá uma revelação sobre esterilidade, sobre filho, para um casal que não pode ter filho. Eu tomo muito cuidado. Porque não é porque um casal não tem filhos que ele quer ter filho. Não é porque um casal, Deus diz que vai ter filhos, que vai gerar filhos. Pode ser que adote. Pode ser que seja filhos espirituais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque Deus falou que ia ter filhos que vai gerar. Pode ser que Deus fale para uma pessoa de idade que vai dar filhos, mas é filhos espirituais. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter discernimento. A gente está lidando com pessoas, com vidas. Mas, mais importante, não viva uma cultura. Não viva uma religiosidade. Viva a palavra de Deus. Tire esse peso dos seus ombros. Cresça, amadureça e avance. A Bíblia fala que tem homens que não devem casar, que devem se fazer eunucos. Tem pessoas que não vão gerar filhos, mas serão pais espirituais. Deus tem um plano maior. Deus realiza sonhos. Deus tem planos maiores. Mas quando nós pegamos na Bíblia, Eva teve dificuldade de ter filho homem. Sara, depois da velhice, foi ter filhos. Ana não podia gerar, era estéril. Isabel era de idade, não tinha filhos. Mas todas elas creram e ainda com um ventre morto, mortificado, geraram. O nosso Deus é um Deus do impossível. Tem pessoas que dizem: pastor, eu acho que eu já fiquei para titia. Não, pastor, o meu tempo já foi. O costume das mulheres já passou. Deus é Deus do impossível. Deus faz milagres. Ele é o Deus da família. Ele é o Deus da família. O homem peca e vai sofrer as consequências. E hoje nós temos as escolhas a fazer. Mas Deus tem um plano ainda, tem um plano maior. E mesmo para o homem perdido, o homem caído, Deus vai levantar uma família para edificar, para construir uma arca, para que o homem pudesse ser salvo. Diz que nesse período, entre Adão e Eva e Noé, não havia mais casamento, não se uniam mais. O homem não deixava mais o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher.
Eles não se uniam mais, eles se juntavam, eles se acasalavam como animais. A família estava sendo destruída. E Jesus diz nos evangelhos: os últimos dias serão como os primeiros, serão como nos dias de Noé. Um dos planos do inimigo é destruir a família. É fazer com que o homem não cresça, não seja maduro e não deixe pai e mãe. A estratégia do inimigo é fazer com que o homem não se una à sua mulher em casamento. É só ficar, é só relação. Uma hora com um, uma hora com o outro, como animais. A palavra no original diz que eles se davam em casamento. No original significa que eles acasalavam como animais. Ou seja, a estrutura familiar foi destruída. Jesus diz: os últimos dias serão como os primeiros. Os últimos dias que nós estamos começando a viver serão como nos dias de Noé. Não é mais família. Se junta, se une, se acasala. E quando chegou nesse nível, Deus falou: eu preciso resgatar o homem. E como é que ele vai fazer para resgatar o homem? Usar uma família. Porque Deus é Pai, e Ele é o Deus da família. E Ele vai usar uma família para salvar o homem, a humanidade. Noé, com a sua esposa e os seus filhos, constroem a arca, você conhece a história, entram na arca e começam um novo tempo. Precisamos, no meio dos dias de Noé, começar um novo tempo. Um tempo como filho de Deus, não como crente, mas começar um tempo como filho, como filha de Deus. E como filhos devemos crescer, amadurecer e deixar pai e mãe, nos unirmos e multiplicarmos, enchermos a terra. Deus tem um plano de salvação. Deus tem um plano de recomeço. Deus ama o recomeço. Não importa o que aconteceu no seu passado, pode ser que hoje seja o dia do seu recomeço. Noé, com a sua esposa e os seus filhos, saem da arca para multiplicar e encher a terra. Sabe qual é a primeira coisa que eles fazem? Um culto de família. Um culto de adoração a Deus, de gratidão. Porque em meio a um mundo destruído, o Senhor poupou a minha família. E eles vão sacrificar, eles vão adorar a Deus, um culto familiar. E a partir daí eles vão recomeçar. Pode ser que seja o seu dia de recomeçar. Não importa o que você viveu no passado. Deus tem um plano de salvação. Deus tem um plano de resgate. Deus tem um recomeço para você. E não importa a idade, porque Deus teve um plano para salvar o homem, a humanidade, usando uma família. E passado mais um pouco, Deus vai dar continuidade a esse plano. E agora o plano é que toda a família seja abençoada. Sabe o que Ele vai fazer? Vai escolher um casal que não tem filhos, que não pode ter filhos, vai escolher um casal que não pode ter filhos, para ser uma família abençoada, e a promessa diz: Abraão, você não é, mas eu farei de ti uma bênção. Você será um abençoador. Os que te abençoarem, Abraão, serão abençoados. Os que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. E todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 12. Deus escolheu um casal que não podia ter filhos, que não era para ser. Você não é uma bênção, mas eu farei de ti uma bênção, um abençoador. Os que abençoarem a família serão abençoados. Os que amaldiçoarem serão amaldiçoados.
Mas o plano maior é: toda a família será abençoada. O plano de Deus foi resgatar o homem. O plano de Deus foi abençoar a família. E ele começou com uma família que não tinha filhos. Só que tem um porém, tem um mas, tem um se. Porque as pessoas simplesmente acham assim: não, ou Deus abençoa, ou Deus não abençoa. Sim, tem momentos que Deus abençoa e tem momentos que Deus não abençoa. É o querer de Deus, Ele é soberano. Mas há momentos em que Ele diz: se você sair da casa do seu pai, Abraão, cresce e amadurece. Se você sair da casa do seu pai, do meio da sua parentela, se você se unir a uma mulher de verdade, para com essa história de que ela é a sua meia-irmã. Se você sair da casa do seu pai, crescer, amadurecer, se unir a ela e for homem de verdade, não com medo de morrer, não com medo de ficar desempregado. Se você sair da casa do seu pai, deixar a sua parentela e essa terra, deixar essa cultura e essa religiosidade. Inclusive, você sabe que um dos irmãos de Abraão morreu, né? E ele morreu num templo adorando deuses. Ele morreu queimado. Eu nunca vi alguém se envolver com cultura humana, com religiosidade e se dar bem. A família de Abrão, a família de Terá, pai de Abrão, estava destruída por causa de uma cultura, por causa de uma religiosidade. E Deus chama Abrão e diz: vamos viver o princípio? Deixa pai e mãe, se una a sua mulher de verdade, deixa a casa, deixa a parentela, deixa essa terra, deixa essa cultura, deixa essa religiosidade e vá para onde eu te enviar. E eu farei de você uma bênção. Muitas bênçãos possuem uma palavrinha antes: se você obedecer a Deus. Se você crescer, se você amadurecer, se você honrar a Deus, se você obedecer a Deus, se você honrar a Deus, se você sair da casa do seu pai, se você honrar pai e mãe, se você deixar a sua parentela, se você deixar essa terra, essa cultura, eu abençoarei a tua casa. Eu abençoarei a sua descendência. Eu abençoarei por intermédio de você todas as famílias. Tem pessoas que querem ser abençoadas, mas não querem crescer, não querem amadurecer. Não querem assumir responsabilidade. Não querem cumprir a função de homem, não querem cumprir a função de mulher. Mas havia uma condição para que Abraão se tornasse uma bênção, um abençoador, para que os que o abençoassem fossem abençoados e para que toda a família fosse abençoada. Se me obedecer, se me honrar, se honrar pai e mãe, se cumprir o primeiro mandamento, deixa pai e mãe, se una a ela e seja uma só carne. Muitas vezes eu ministro isso e eu falo: rapaz, vira homem. As mulheres é mais difícil, as mulheres ficam bravas. As mulheres bravas aí. Eu falo: cresce vocês dois. Cresce, vira homem, rapaz. Vira mulher. Ai, o pastor fala de um Deus que destrói família. Como é que eu vou deixar meu pai e minha mãe? Jesus disse: se não deixar pai e mãe, não é meu discípulo. Vai viver essa cultura, vai viver essa religiosidade gospel e vai te destruir. Jesus falou: quem não deixar pai e mãe por amor a mim e ao meu reino, não é meu discípulo. Então eu não estou pregando um Deus que destrói família. Eu estou pregando um Deus que tem princípios. Que a princípio disse: deixará pai e mãe, se unirá a ela e serão uma só carne. E Abraão tinha tudo para vencer na vida. Tudo. Ele só não crescia, não amadurecia, ele só não se tornava homem. Era um menino de 70 anos. E Deus falou: quando você virar homem, eu te abençoo.
Quando você for um protetor e não um medroso, quando você for um provedor, eu te abençoo. Mas muitas vezes, quando eu falo sobre deixar pai e mãe, aí os infantis, e alguns endemoniadinhos, porque tem uns endemoniadinhos aí, fala, é demônio, pastor, é demônio, povo. Você fala, deixa pai e mãe, demônio manifesta. Esse Deus que destrói família, uma vez eu sou pastor, tenho que ser educado, não posso falar muitas coisas, mas eu penso, eu falo, poxa, assim, a pessoa chegou agora no meio da idade, recebeu uma palavra, veio falar comigo, porque está nervoso. Que história é essa de Deus destruir família? O que é isso que você está pregando, pastor? Eu falei, mas Deus destruiu. Eu pensei, não falei, pensei, sou educado. Como assim Deus destruir família? Deus destruiu a família de Abrão? Agora, eu acho que esse Deus que eu estou pregando para essa pessoa chegou tarde. Porque essa pessoa viveu de qualquer jeito, viveu na droga, viveu na prostituição, abortou, gerou filhos, entregou filho, nem sabe onde tem filho no mundo. 3, 4 maridos, doente, endemoniadinha. Aí, falei, eu acho que esse Deus que eu estou pregando que destrói família chegou atrasado. Você se destruiu inteira. Tem gente que sozinho se destrói, nem precisa da ajuda de Satanás. Tem gente que o diabo está contratando. Você acha que nós pregamos um Deus que destrói família? Porque esse mesmo Deus que falou para Abraão, sai da casa do seu pai e da sua mãe, se una à sua mulher, e sejam uma só carne, estava pedindo algo impossível, mas ele é o Deus do impossível. 2, 3 gerações depois ele diz para o neto de Abraão, chegou a hora de voltar para a casa do seu pai. Deus se manifesta a Jacó e diz, Jacó, deu tempo, eu cumpri a promessa, só falta uma, agora que você já é homem, agora que você já é provedor e protetor e abençoador, volta para a casa do seu pai, resolve os problemas com seu irmão, abraça o seu pai, cuida dele na velhice. Nós temos que saber que há tempo para tudo. Há tempo para deixar pai e mãe e há tempo para voltar. Jacó teve quantos filhos? Uma escadinha, né? Deus mostrou para ele a revelação da escada e foi tendo um monte de filho. 12 filhos, homem e uma filha mulher. 13 filhos. Tem um ditado popular que diz, um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. Pergunta por quê, pastor? Porque filho não é para cuidar de pai? Filho não é para cuidar de pai, é pai que cuida de filho. Por isso que o ditado popular está certo. Um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. Sabe quem é que cuida de um pai? Fala para a pessoa que está do seu lado. Não é o filho. Diga, é o líder. E qual foi o maior líder dos filhos de Jacó? José. Quem cuida dos pais é o líder, é o cabeça, é o governo, é José. E quando fica sabendo, quando Jacó fica sabendo que José está vivo e que é governador do Egito, e José fica sabendo que o seu pai está vivo, ele diz, traga o meu pai. Ele tinha deixado pai e mãe. E ele não vai quebrar o princípio voltando para a casa do pai e da mãe. Ele vai dizer, traga o meu pai, porque eu vou cuidar do meu pai. Traga os meus irmãos, os endemoniadinhos, traz, pode trazer, então pode vir todo mundo, a família agora. Agora pode vir todo mundo. Eu vou dar o melhor para vocês, a melhor terra. Eu vou dar o melhor gado, eu vou dar a melhor casa. Vocês estão entendendo? É princípio. A Bíblia diz, há tempo para tudo. Você está entendendo o tempo? Hoje tem marmanjo de 40, 50 anos na casa do papai e da mamãe, brigando com a mamãe porque não tem danoninho na geladeira.
Uma geração que não cresce, que não amadurece, que não honra pai e mãe, que não deixa pai e mãe, que não se une, estão acasalando aí, que nem animais. Fala, misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque está na igreja, isso, está tudo quanto é lugar. Irmão. Não vivemos mais o princípio. As pessoas querem viver a lei, querem viver uma cultura, uma religiosidade. Mas Deus é um Deus de família. Aprendemos com Adão e Eva, aprendemos com Noé, aprendemos com Abraão, aprendemos com Isaac, com Jacó, que são chamados patriarcas, pais da fé. A estabelecermos uma família. Não existe família perfeita. Existem pessoas no plano de Deus, vivendo o plano de Deus. Não aceitam viver uma cultura, a cultura de hoje. E a religiosidade de hoje é a mesma nos tempos de Noé. É as mesmas do tempo de Abraão. Em que se davam em casamento? Não, que acasalavam como animais. Que viviam numa religiosidade e que morreu queimado em um acidente. Isso só destrói família. O nosso Deus é um Deus Pai que ama e quer abençoar a família. Deus quer nos abençoar, nos prosperar. Agora, essa cultura e essa religiosidade quer te destruir. Nós escolhemos. Nós escolhemos hoje. Porque escolher a cultura ou a religiosidade é o mesmo que escolher o fruto da ciência do bem e do mal. Escolher obedecer a Deus e honrar a Deus e honrar pai e mãe é escolher obedecer a Deus e viver o princípio. Hoje quem escolhe somos nós. Hoje qual é a cultura? Filho é problema. Enquanto que a Bíblia diz que filho é bênção. Você escolhe. O que entra na sua mente e desce no seu coração e como você vai viver. Filhos são problemas? Você escolhe. Filhos são herança? Você escolhe. Agora a palavra diz que os filhos são como flechas na aljava de um valente. Filhos para um fraco, para um frouxo, são problema. Agora, filhos para quem é maduro e valente, lança o filho para frente. Você tem colocado sonhos no coração do seu filho? Você tem colocado projetos no coração do seu filho? Porque é o pai. Se o filho está dentro da casa, o problema é o pai. Sem vergonha. Cara de pau. É porque você não está pegando o seu filho e lançando ele como uma flecha. Porque honrar a Deus é lançar os filhos como uma flecha. Vocês estão entendendo? Deus quer abençoar a família. Quando vai terminar o Antigo Testamento, e antes de iniciar o Novo Testamento, termina com um livro de Malaquias. Já vai falar de dízimo. Não, irmão, é que dízimo e família está intimamente ligado. Quem é homem, quem é provedor, quem é protetor, é dizimista. Agora, menino, moleque, não é. O apóstolo sempre fala, dízimo é para quem é inteligente. Então o livro de Malaquias não é um livro sobre dízimo, é um livro para homem, é um livro para sacerdotes. E antes de terminar o livro de Malaquias, que é o livro da família, termina falando de família, começa e termina falando de família, diz, para que quando eu voltar e a terra não seja amaldiçoada, eu vou enviar o espírito de Elias e converterá o coração do pai aos filhos e dos filhos ao pai.
Antes de Jesus voltar, ele derramará do seu Espírito, que é o Espírito do Pai, para converter a família. Não é para voltar a crer em Deus, não é para voltar a crer no Pai, no Filho, para que o coração do Pai se converta aos seus filhos. Ame, sonhe, projete e lance os seus filhos como uma flecha. Tradução moderna, como um míssil. Ele escolhe aí, tanta tradução. Mas ele diz, para que quando eu voltar e a terra não seja amaldiçoada, antes eu derramarei do meu espírito, do espírito de Elias, e converterá o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. E diz que João Batista veio no espírito de Elias. Ele veio afogar toda a desobediência. Ele veio matar afogado. Ele veio afogar toda a rebelião a Deus. Para que o coração do homem se voltasse ao coração do pai. Para que o coração do pai se voltasse ao coração da família. Para que a família se voltasse ao coração do pai. Porque a maioria diz, não precisa mais de pai. Do jeito que tem homem hoje, não precisa mesmo. Nenhuma mulher, nenhuma família precisa de um menino mimado. Mas antes de vir, ele diz, eu derramarei do meu espírito e converterei os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Depois que ele falou isso, fechou o livro de Malaquias, Deus ficou 400 anos sem falar. Tem hora que Deus para de falar. Tem hora que Deus para de falar. Por exemplo, Abraão, Deus deu uma ordem, saia da casa do seu pai, deixe a sua parentela e saia dessa terra. Ele obedeceu mais ou menos, sabe, vai obedecendo devagarzinho? Ele foi obedecendo devagarzinho. E é assim mesmo, é um processo. A gente não muda do dia para a noite. A gente nasce de novo, um piscar de olhos. Mas crescer é um processo. Muitas mulheres reclamam do marido, mas o marido ele vai crescer num processo. Muitos homens reclamam da mulher, mas ela vai crescer num processo. É um processo. Crescer é um processo. Não é um milagre, é um processo. Alimentação, estilo de vida. E aí Deus fala com ele e para. Deus ficou anos e anos sem falar com Abraão. Aí de repente teve uma contenda. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão brigaram. E aí Abraão falou, olha, é melhor a gente se separar. Resumindo, é melhor eu deixar a parentela. Eu ainda não deixei a parentela. Eu deixei a casa do meu pai, mas ainda não deixei a parentela. E eu vou precisar deixar a cultura. E está na hora de deixar a parentela. E quando ele conversa com Ló, resolve o problema. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe para onde você vai, porque eu vou para outro caminho. Quando Ló escolheu um lado, Abraão foi para o outro, Deus já falou, agora levanta a tua cabeça e olha toda essa terra, porque eu cumprirei a promessa. Te abençoarei. Darei essa terra e darei aos filhos dos seus filhos. Tem hora que a gente está no lugar errado e na companhia errada. E Deus não fala. Tem hora que Deus dá uma ordem, diz, olha, eu vou voltar. Eu vou dar a última palavra, eu vou te explicar. Eu vou voltar. E se quando eu voltar, o coração do pai estiver duro, o coração do filho estiver duro, vai ter maldição. Mas eu vou derramar o meu espírito para facilitar, para amolecer o coração, para se quebrantar, para que o seu coração se volte ao seu filho, e o coração do seu filho se volte a você, para que volte a ser uma família, não um monte de gente dormindo no mesmo lugar.
Depois que Deus fala, Deus não fala mais nada. 400 anos. 400 anos. Deus só esperando. Deus só esperando. Vocês querem viver do jeito que vocês querem? Vocês escolhem o meu espírito ou viver do jeito que vocês querem? Eu estou indo, eu vou chegar. E Jesus nasceu. Jesus nasceu de um casamento complicado. Eles eram noivos, não tinham relação sexual. Maria fica grávida, você conhece a história. José tenta se afastar devagarzinho. Ela está grávida, não é meu. Se eu tiver que trazer à tona, ela vai ser apedrejada. Eu não quero desonrá-la, eu não quero que ela morra. Eu amo ela, mas não dá para viver com uma pessoa infiel. Então José começa a deixá-la devagarzinho, e de repente Deus fala com ele por intermédio de um sonho, envia um anjo, e diz, está acontecendo isso, isso e isso. O filho que ela está gerando é meu, e você volta, seja homem, se una a ela, cuida do meu filho, e depois tenha os seus. E ele já tinha também outros filhos. É um Deus de família. Que usou uma família de José, que diz os historiadores que provavelmente era casado, tinha filhos, mas provavelmente a mulher morreu, era viúvo, e tinha por direito e por lei se casar de novo. Então Deus pega um homem que viveu o casamento, e que foi fiel ao casamento, e que se tornou viúvo, e diz, eu escolho esse homem para ser o pai do meu filho. Recomeço. Recomeço. Ele volta, cuida de Maria, o filho nasce, depois eles se casam, têm relacionamentos, e ele continua a família. Continua a família. Ele é um Deus de família. Ele não olha para alguém que o casamento deu errado e joga fora, como a cultura e a religiosidade faz. Ele não olha para uma mulher que já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu, só está acasalando. Ele olha com amor e resgata ela. E faz dela uma evangelista, uma ganhadora de almas. Ele não olha para um viúvo como nós olhamos, como a cultura e a religiosidade olha. Ele não olha para uma mulher que já teve 5, 6 maridos, que nunca deixou pai e mãe, que nunca se uniram a ela, que só usaram ela. Ele não olha para ela como um objeto. Ele é o Deus da família. Vamos falar um pouquinho da família de Jesus para terminar? A família de Jesus perfeita, Jesus perfeito, tudo perfeito. Quando Jesus começa o seu ministério, Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Por que o Espírito do Senhor deve estar sobre nós? Ele diz, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para expulsar os espíritos de enfermidade, para limpar os leprosos, para anunciar o ano aceitável. É para isso que o Espírito tem que estar sobre nós, sobre a igreja. Não é para brincar de ser crente. Não é para ser religioso. É para servir a Deus. Libertando, curando e abençoando. Mas Jesus começa o seu ministério, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vou fazer isso. Eu vou libertar os cativos. Eu vou expulsar demônios. Eu vou curar os enfermos. Eu vou limpar os leprosos. Eu vou anunciar o ano. Eu vou fazer isso. E aí ele começa a fazer. E aí começa a ter milagres. Quando começa a ter milagres, o livro de Marcos, é um livro muito abençoado. O dia que eu escrevi esse livro, muita unção, muita unção. O livro de Marcos, capítulo 3, começa dizendo que Maria e os irmãos de Jesus pegaram em cordas, porque Jesus estava fora de si. Tá meio doidinho, sabe? E foram até Jesus. Meu irmão, para que uma mãe, com os irmãos fortes, pega a corda e vai até Jesus, porque Jesus está meio doidinho? Foram prender, foram amarrar, iam internar Jesus como um louco.
essa é a família de Jesus. Essa é a família, essa é a mãe. Esses são os irmãos. Toda vez que você romper e fizer algo sobrenatural, ninguém na sua família teve carteira assinada, mas você vai ter carteira assinada. Ninguém foi empresário, e você é, eles vão dizer, tá meio doidinho, agora é vaidoso, orgulhoso, soberbo, abandonou a gente. No final da vida você cuida deles. No final da vida você cuida deles. Mas o capítulo 3 começa: Maria e os irmãos de Jesus pegaram em corda, porque Jesus estava fora de si. Tradução moderna, louco, varrido, segundo a tradução da minha avó. Minha avó fala, você é doido varrido, rapaz. Louco. Quando chegaram para falar com Jesus, havia uma multidão sendo liberta, curada e abençoada. Aí manda mensagem, avisa Jesus que a mãe e os irmãos estão aqui fora. Sabe o que Jesus disse? A minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem a palavra. Pode ser que você não tenha família. Pode ser que o diabo destruiu a família dos seus pais. Mas quando você é salvo, você tem uma família espiritual. Eu sei que as duas é importante. E Deus restitui. Mas qual é a mais importante? Qual é a eterna? Uma família temporária ou uma família eterna? Quando você se converteu, como é que te chamaram? Pararam de falar o endemoniadinho gadareno de São Mateus, lá, né? Pararam. Não é assim? Pararam de falar o fumante, o bêbado, o prostituto, não foi? Começaram a te chamar do quê? Irmão. Você tem uma família. E nós temos um Deus que é Pai. E essa família é eterna. E muitas vezes Deus vai usar você para começar uma nova família, um novo tempo. Você está pronto para crescer e amadurecer? Você está pronto para deixar a barra da saia da mamãe? Irmão, me irrita demais hoje, homens marmanjo, barbado, barba branca, mais que a minha. Pus um vídeo esses dias, vou confessar o pecado aqui, irmão, vou confessar. Coloquei um vídeo aí pro grupo aí, da escola de profetas. 6 anos atrás, cabelo tudo preto, barba preta. Aí eu falando, irmãos, viram o vídeo, o pastor de cabelo preto, barba preta, não tinha um fio. Viram o pastor de terno e gravata, imagens raras. A irmã não dormia à noite. Aí eu falou, estava até mais magrinho, né, pastor? Estava até magro, né, pastor? Agora está gordo, cabelo branco. A vida passa, irmão. A vida passa. Passa. E a gente precisa crescer e amadurecer. Está perdoado, irmão, está perdoado. Nós temos que crescer e amadurecer e fazer os nossos filhos crescerem e amadurecerem. Nós temos que fazer isso. Irmão, para crescer e amadurecer, tem que colocar no fogo. Tem que tirar da zona de conforto. Tem que colocar no fogo. Tem que colocar para fora para começar a matar leão. Se você deixar na casa, na zona de conforto, na casa, danoninho na geladeira, irmão, 50 anos o filhinho, o júnior da mamãe não vai sair mesmo não. Lança eles para fora. Lança eles para fora. Esses dias minha filha falou assim, pai, quando eu fizer 18 anos, eu posso ainda morar aqui? Eu falei, pode, filha, pode. Vou deixar até quando casar, vai casar bem, o pai vai escolher. Ela sabe, não, eu não escolho bem não, pai, não sei. Assim, o pai escolheu bem, a mãe não. Então deixa o pai que escolheu o melhor, deixa o pai escolhe para vocês. Mas estou criando filho para avançar. Avançar. Vai sair quando se unir. Mas tem que crescer, tem que amadurecer, tem que vencer. Não pode ficar na barra da saia. Hoje, homens na barra da saia. Mulher, fala lá com o pastor. Pede lá para o pastor lá, fala lá com o pastor. O pastor tem cara de bravo, mas não é tão bravo assim. Tem dia que eu estou bravo. Tem dia que eu estou bravo. Tem dia que eu falo, depois a gente conversa. Depois a gente conversa.
Mas homens marmanjos na barra da saia da mulher, vem para a igreja, fica na barra da saia da mulher, não consegue conversar com os homens, não faz uma roda de homens, não toma um café com os homens. Deus está nos chamando para crescermos e amadurecermos, para nos unirmos e multiplicarmos de forma natural e espiritual, lançarmos os filhos e os filhos espirituais como flechas. Você tem que estar ao ponto de ser chamado de louco pela sua família. Segue o exemplo de Jesus. Faz o que ninguém fez da sua família. Ao ponto de dizer, é louco, é orgulhoso, está no salto alto. Aí você é maduro, não vai chorar. Você vai avançar ainda mais. Avançar ainda mais. Avançar ainda mais. E no final da velhice, 10 filhos não cuidam de um pai, mas um homem de verdade, um líder, cuida da família inteira. Eu não sei, mas estou com vontade de profetizar que você vai ser uma bênção para toda a tua casa. Pastor, eu não tenho nem onde morrer. Caí morto hoje, graças a Deus. Não morre ainda não, tem muita vida ainda. Não tem nem onde cair morto, pastor. Não tem um centavo. Minha conta está negativa. Mas Deus faz o impossível. E você será uma bênção para toda a sua casa. Para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos. Para aqueles que merecem, até para aqueles que tentaram te matar. E lançaram no fundo do poço. Você vai ser uma bênção, um abençoador. As famílias serão abençoadas. Olhando para você vão dizer, eu quero servir esse Deus da família. Eu quero servir esse Deus que primeiro destrói a família, depois constrói, que começa, que recomeça. Eu não entendo muito bem não, mas eu quero ser igual à tua família. Eu quero servir esse Deus da família. É fácil, irmão? Não. Abraão demorou muito tempo. Deus ficou muitos anos sem falar com ele, porque ele não obedeceu e não honrou. Fez parte do que Deus tinha mandado. Jesus deixou bem claro, a minha mãe, os meus irmãos, são esses que ouvem. Dia do pai e da mãe, eu estou aqui, irmão. Dia do amigo, eu estou aqui, irmão. Porque essa, para mim, é a família mais importante que eu vou carregar para a eternidade. Pois aqui são meus irmãos. Aquele que deixar pai e mãe por amor a mim e ao meu reino. Aquele que deixar família, aquele que deixar bens, eu darei 100 vezes mais nessa terra e depois a eternidade. Hoje eu não tenho mãe, mas eu tenho muitas mulheres que dizem, o Marcos é como um filho para mim. Oram, intercedem. Vou aproveitar e lembrar dia 21 de agosto. Quando você deixa por amor a Deus, porque para a cultura, a família é a coisa mais importante. E é importante, mas não é a mais importante. Buscai primeiro a Deus, o Deus Pai e o seu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. E aquilo que você não tem, Deus vai te dar. Não é fácil, muitas vezes você vai ser chamado de louco. Vão querer se levantar e te lançar no fundo do poço. Vão querer te destruir. Vão usar as estratégias mais terríveis. Mas nós temos um Deus que o seu nome é fortaleza. Ele diz, no dia da angústia, corra para mim. E nós estamos vivendo esses dias. Os dias não são fáceis. Hoje você não pode falar que é homem, porque já é machista. Hoje ou você tem que ser menino, ou você tem que acasalar com todo mundo. É assim que está a coisa lá fora. Você não pode mais ser homem. Você não pode mais ser mulher. É uma luta. Você é atacado, você é caluniado, você é defamado, você é processado. Só por você dizer que você é homem. Só por ensinar os filhos a serem homens. Você não pode ensinar o seu filho a querer ser policial. Na nossa época a gente ia para a escola e levava arminha, fazia arminha de madeira. Hoje, seu filho levar uma arma na escola, você é chamado lá. Não, é que ele quer ser policial.
e eu falei que ele vai ser o melhor policial. Não, mas arma não pode trazer. Tá, eu vou falar para ele trazer flores, então. Não tem problema, não. A minha filha, quando foi para a escola, primeiros anos, fascinada com o Papai Noel. Ela ia lá, a escola falava, não sei o que, tudo enfeitado. Ela chegava e falava assim, e aí, como é que tá na escola? Ah, o Papai Noel vai trazer presente. Eu falei assim, Papai Noel não, Papai Noel não. Todo dia eu falava, conversava com ela. Não é Papai Noel, é Pai do Céu. Ele é uma mentira, ele não vai trazer presente para você, você vai se frustrar. Se você quiser, eu compro para você. Eu compro. Eu não fui lá na escola brigar, não sei o que, não sei o que lá. Não. Eu cuidei do meu filho. Cuidei do meu filho. Eu falei, o Papai Noel não vai te dar presente, o pai vai dar. Ela aprendeu tanto que ela falou assim, pai, ela ficou tão feliz que ela aprendeu, recebeu os presentes, e falou assim, pai, quando eu crescer eu vou te dar um helicóptero dourado. Estou esperando. Todo dia 21 de agosto eu olho pela janela, irmão. Eu olho. É hoje, Senhor. É hoje. O mundo vai ensinar, tem uma cultura. Agora você pode ensinar a Bíblia. Eu não brigo com a escola, com a professora. Eu obedeço. Eu respeito. Quer ser menino? Respeito. Só não vai casar com as minhas mulheres. Quer ser menino? Continua menino. Quer seguir essas ideias, essa cultura? Quer seguir essa religiosidade? Eu respeito. Você nunca vai ver lá na rede social brigando lá. Às vezes eu fico nervoso. Às vezes, né? Até Jesus limpou o templo. E a hora que eu dou uma de doido, tem que limpar o templo. Mas Deus da família. O inimigo vai se levantar? Vai. O nosso Deus, ele é abençoador, ele é protetor, ele dá provisão. E eu quero encerrar a reunião de hoje. Eu gostaria que você se colocasse de pé, abrisse a sua Bíblia no Salmo 91. Porque nós estamos vivendo os últimos dias, e os últimos dias serão como os dias de Noé. Ou você entra na arca, ou você entra na igreja. Porque Hebreus diz, não faça como alguns que deixam a sua congregação para viverem de qualquer jeito. Hebreus diz, não deixe a sua congregação, não deixe a igreja. Porque nos dias de Noé, o que salvou Noé, e poderia salvar todos, foi uma arca edificada. E o que o Senhor está edificando hoje é uma igreja. Então, se você quer ser salvo, entre na igreja. Congregue. Aqui você vai aprender a ser homem e ser mulher. Aqui você vai aprender a honrar pai e mãe, obedecer a Deus, ser um protetor, um provedor na sua casa, ser uma mulher sábia, não louca, que destrói. Mas no meio da loucura desses dias, Deus vai nos livrar de todo mal. Um pouquinho mais baixo só. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei.
Pô-lo-ei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. O nome do Senhor é fortaleza.